Vimos crendo na vitória em nome de Jesus. Pastor Jorge. Quando faltar 5 minutos, você põe um papelzinho aqui para mim. Tem problema não, pode pôr. Saúdo-vos com a paz do Senhor Jesus. Alegria, satisfação poder estar aqui com vocês. Que lindo, quero vos parabenizar por esses 16 anos. Eu conheci o pastor, acho 2007, eu disse a ele aqui, 2007, através de um amigo, o pastor Ronaldo, de Bruxelas, eu conheci o pastor Zenildo desde 2007. E de lá para cá nós estamos aí, servindo a Deus, caminhando juntos para ir morar nessa linda cidade, Jerusalém. Aproveitando que vocês estão sobre os pés, Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo de número 11. Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo de número 11, que diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Podeis assentar-se, dando glória a Deus, exaltando ao nome dele, porque ele é bom e sua benignidade dura para sempre. O livro do Apocalipse é um livro sem igual, um livro ímpar, livro composto de 22 capítulos. A tradição judaica diz que nesse primeiro século, quando o livro foi escrito, o imperador Domiciano se autodeclarou uma divindade ou um deus e exigiu que todos viessem adorá-lo. Mas João, o apóstolo, disse a ele: eu não posso te adorar, porque eu vi a Cristo, andei com ele, recebi dele as suas palavras, e quem anda com Cristo, quem percebe Cristo, quem recebe dele as palavras, não adora outro Deus, outra divindade. E ele disse: não posso te adorar. Irado, Domiciano faz um espetáculo, coloca, segundo a tradução, um caldeirão de azeite quente, e em meio a uma grande multidão, ele joga o apóstolo João naquele azeite quente. Mas quando ele foi lançado, o Espírito de vida, o Espírito de Deus desceu com ele, protegeu, e ele saiu intacto daquele caldeirão de azeite quente. Irado! Então o imperador mandou exilá-lo em Patmos. Essa é a introdução para que esse livro venha a ser conhecido pela minha vida e pela tua vida. O apóstolo já idoso, e todos achavam que tinha tudo acabado. Ele é exilado na ilha por nome de Patmos, e ele diz: fui exilado pelo testemunho da palavra de Deus, pela palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Diga comigo: palavra de Deus. Diga mais uma vez: palavra de Deus. Ela está na tua vida, na tua alma, na tua mente, no teu coração. A palavra de Deus é quem nos trouxe aqui. A palavra de Deus é quem nos motiva a caminhar e esperar a nova Jerusalém. Quem acredita? Oh, glória! Palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Por essa razão, ele foi exilado. E ele agora está exilado. Mas quando parece que tudo está perdido, é nessa hora que o céu se abre e ele vem. Porque ele vem ainda hoje para quem guarda a palavra de Deus e tem testemunhos de Jesus Cristo. Quando você estiver passando pelas maiores dificuldades da tua vida, só duas coisas acontecem. Ou Cristo desce no seu quarto e fala com você face a face, ou ele abre o céu e te mostra o que ninguém viu, o que ninguém sentiu, o que ninguém falou. Aleluia! Glória a Deus! O livro tem uma hierarquia, capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual recebeu do Pai. O Pai deu para o Filho deu para um anjo, um emissário, o emissário entregou a João, e João então entrega às 7 igrejas da Ásia, para quem o livro foi direcionado. Esse é o livro de Apocalipse, com uma hierarquia linda, específica. Então João, ele entrega essas cartas a essas 7 igrejas. 7 igrejas na Ásia Menor. Não existiam só 7. Existiam 95 igrejas naquela época. Mas as cartas foram direcionadas para 7.
Por que 7, pastor? Porque 7 é o número da totalidade e da perfeição de Deus. Por isso há 7 taças, 7 selos, 7 trombetas. 7 vezes o sacerdote molhava o polegar direito no azeite e aspergia sobre o altar de sacrifício. 7 dias, Miriam, irmã de Moisés, depois de falar mal de Moisés, ficou fora do arraial e leprosa. Então esse 7 é o número da perfeição de Deus. 7 cartas enviadas para as 7 igrejas. Esse João, então, está na ilha chamada Patmos. Esse lado. E ele ouve a voz, e a Bíblia diz isso, veja comigo, versículo de número 10 do capítulo 1, versículo 10 do livro do Apocalipse. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Oh Deus, ele ouviu, mas depois que ele é arrebatado, ele também viu. Diga comigo, ouviu e viu. Agora João viu o que ninguém viu. João sentiu o que ninguém sentiu. E João falou do que ninguém falou. Por quê, pastor? Você só vai poder ver o que ninguém vê, sentir o que ninguém sentiu e falar do que ninguém falou se você for até o fim. Quem está entendendo? Se você for até o fim, você vai ver o que ninguém viu, sentir o que ninguém sentiu e falar o que ninguém falou. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. 5.000 pessoas andavam com Cristo, mas a maioria delas queriam pães e peixes. Das 5.000, só 500 estão em Atos capítulo 1, versículo 9, vendo ele subir e ser arrebatado, levado ao céu e sentar-se à destra do Pai. Das 500, só 120 estão em Atos 2, orando, esperando o dia em que o Espírito de Deus vai descer e enchê-los com o Espírito Santo. Das 120, só 70 puderam ser escolhidas por Cristo para a grande comissão e pregar o Evangelho às nações daquela época. Dos 70, ele escolhe 12. Dos 12, se tomam ceia, porque Judas é o traidor, e traidor não pode sentar à mesa para participar da ceia. Dos 11, ele escolhe 3, Pedro, Tiago e João, para ir em 3 lugares específicos: a casa de Jairo, aleluia, o Getsemane e o Monte da Transfiguração. Mas dos 3, Pedro nega Jesus, Tiago foge, e só João vai até o fim. Só João cruz. Se você for até o fim, você vai ver o que ninguém viu, sentir o que ninguém sentiu e falar o que ninguém falou. Quem está entendendo, levante as mãos e dê um glória ao céu. Aleluia! Quanto mais você se aproxima dele, mais ele vai se revelar para ti. Quem quer se aproximar? Então receba a revelação de Deus esta noite. Eu já estou ministrando. Receba o poder, a ação do Espírito de Deus sobre a tua vida esta noite. Toca, Jesus. Toca agora nessas almas. Revela para eles o que eles ainda não viram. Faz sentir o que ainda não sentiu e falar do que ninguém falou. Esta é a noite propícia para isso. O livro do Apocalipse tem uma divisão ímpar. Está no capítulo 1 e versículo de número 18. Veja comigo, capítulo 1, versículo de número 18. Versículo de número 19, desculpa, diz assim: escreve as coisas que tem visto. Diga comigo, que tem visto. Você não está mais de máscara, diga comigo, que tem visto. E as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Essa é a divisão do livro. As coisas que tem visto é tudo o que ele viu, desde o capítulo 1 até o versículo 18. O que João viu? Ele viu Cristo manifestado com cabelos brancos como a pura lã, pés como latão reluzente, olhos como chama de fogo, um cinto de ouro puro no peito, um nome escrito sobre o manto na altura da coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E tudo isso ele vê desde o capítulo 1 até o versículo de número 18. Mas o que é as coisas que são? As 7 cartas que são enviadas para as 7 igrejas. Não a última, mas talvez a penúltima vez que estive aqui, quando falei na festa sobre arrebatamento, eu fiz um paralelo entre João 14 e 1 Coríntios e 2 Tessalonicenses. Então hoje eu não quero entrar por aí.
minha vida e para a tua vida. As 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor são 7 cartas literais. Elas têm endereço local para 7 igrejas do primeiro século. Essa é uma verdade. Cada igreja recebeu uma carta. Porém, no sentido cronológico, como a palavra de Deus transcende na eternidade e no tempo, então cada carta também simboliza um período que a igreja vai viver na face da terra. E vocês vão entender isso daqui a pouco. Cada carta vai ter um período em que ela vai estar sendo desenvolvida, e dentro de qualquer igreja nós temos esses períodos dessas cartas sendo desenvolvido. Se não, vejamos, João recebe então as cartas, envia cada carta para cada anjo de cada igreja, e a primeira está em Apocalipse, capítulo de número 2, e o versículo de número 1, que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 catiçais de ouro. As 7 estrelas, aleluia, são as 7 igrejas. E ele anda no meio das 7 igrejas e tem os 7 catiçais de ouro, que representa os 7 pastores de cada igreja. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele domina sobre a igreja que está na terra. Ele ainda é o pastor, ele ainda está no centro, não é pregador, não é cantor, a minha adoração pertence a ele, porque ele ainda vive eternamente e está no centro da igreja. Essa é a igreja, Éfeso. Ela vai do ano 30 até o ano 100. Esse é o período dessa igreja. Essa igreja é conhecida como a igreja apostólica. Essa igreja, ela tem o cuidado de ensinar doutrinas. Essa igreja coloca à prova aqueles que dizem ser e não são, e manda embora quando tem heresia no meio dessa igreja. Essa igreja tem um cuidado de se voltar para o Senhor. Porém, essa mesma igreja recebe uma advertência de Deus, que Deus diz para ela: eis que tem contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Veja que mesmo no primeiro século, do ano 30 ao ano 100, nós já tínhamos crentes que estavam abandonando o seu primeiro amor. E Jesus fala isso para essa igreja. Ele também arranca ou descreve um ponto específico que ele diz para essa igreja: eu me agrado do que vocês fazem, porque vocês aborrecem das obras dos nicolaítas. E eu fui estudar quem eram os nicolaítas. A palavra Nico mais Lates, 2 termos grego, Nico e Lates. Nico quer dizer conquistar, Lates quer dizer o leigo, conquistar o leigo. O que é isso? Jesus está dizendo que aborrece esse tipo de comportamento dentro da igreja. Aqui não tem, lá para baixo de onde eu venho tem. É aqueles que entram na igreja e quando o pastor não está presente, ou te convida para ir na casa, ou se autoconvida para ir na sua casa. E quando chega na sua casa, começa a falar mal da liderança do pastor e de toda a liderança. Jesus está dizendo: eu aborreço esse tipo de comportamento. Mas esta noite eu quero dar graças a Deus, porque aqui não tem pessoas que fazem isso, porque Jesus não gosta disto. Quem está entendendo, diga amém. Diga comigo: nicolaítas. Aqui não. Diga mais forte: nicolaítas. Aqui não. Jesus está dizendo: eu aborreço esse tipo de comportamento. Mas dentro dessa igreja tem aquele que deixou o seu primeiro amor. Veja que nesse contexto nós já podemos aplicar. Porque em qualquer igreja hoje tem crente se desviando. Tem crente abandonando o seu primeiro amor. Eu também fiz uma pergunta dentro dessa carta. Eu não quero me demorar nas cartas, porque eu quero ir para a carta do texto, que é a carta da igreja de Filadélfia. Mas quando fiz a pergunta aqui dentro, eu perguntei: Senhor, o que levou essa igreja, a igreja apostólica, a abandonar o seu primeiro amor? Talvez eles se envolveram com alguma coisa que tirou-lhes mais a atenção do que voltar-se para Deus. Estamos falando do primeiro século. Essa igreja, ela se envolveu com coisas. O coração dela começou a ficar na terra. Entenda isso, crente. Eu e vocês estamos aqui de passagem. Você pode comprar, eu digo sempre isso. Você pode comprar, pode vender, pode ser empresário, não há problema nenhum nisto. Você só não pode colocar o seu coração nessas coisas, porque em breve o céu se abrirá, a trombeta soará e nós iremos para lá. Lá é o nosso lugar e não aqui. Aleluia!
Glória a Jesus. Então alguma coisa tirou essa igreja de foco e ela perdeu isto, abandonou o seu primeiro amor. Mas Jesus disse para ela, tem jeito para ti. Diga comigo, lembra-te de onde caíste. Diga, arrepende-te e volta à prática das boas obras. Então essa é a solução para ela. Pastor, não sinto mais o que eu sentia. Nós temos que orar a Deus para que essa graça, para que esse amor, para que o Espírito Santo não venha sair de nossas vidas. E que em todo dia nesta vida nós podemos ajoelhar o joelho e falar línguas estranhas e sentir o céu em nossa casa. E onde quer que esteja, não abra mão do Espírito de Deus. Não dá para viver sem Ele. Sem Ele, pregador não é pregador, ensinador não é ensinador, cantor não é cantor, porque Ele está no centro. A glória pertence a Ele. Só Ele. Aleluia! Oh, Riamante, cantaraçoe, mandarassi, mandaracanchoe. A segunda carta que foi enviada à segunda igreja é carta à igreja de Esmirna. Ela vai do ano 100 até o ano 313. Essa igreja é interessante porque ela é conhecida como a igreja que foi perseguida. É nesse período que vai se levantar 10 imperadores romanos e vai perseguir, decretar leis contra esse povo. O que me chamou a atenção nessa carta é que havia mártires que morriam por amor a Cristo. Veja como Cristo se revela nessa segunda carta. Veja aí, capítulo de número 2, versículo de número 8, diz assim a Bíblia: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isso diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Esmirna quer dizer amargo, algo amargo. O processo era pegar a planta, esmagar nos pés, e quando esmagava, saía exatamente o nardo, que era amargo, que simboliza o nome Esmirna. Jesus está dizendo, aquele que estava morto, mas está vivo. Por quê? Porque alguns de vocês que estão em Esmirna vão morrer. Mas não se preocupem, porque eu estive morto e agora vivo, e vivo para sempre. Nesta carta se destaca um homem que eu quero fazer menção aqui esta noite. O nome dele é Policarpo. Ele é discípulo do apóstolo João. Ele tem 87 anos. O imperador colocou na arena, no Coliseu, e soltou as feras, os leões. Deu oportunidade a ele de negar Cristo. E ele disse, não posso negá-lo. Os leões vieram até a direção dele e nada puderam fazer. O imperador irado, muito mais irado, colocou ele sobre uma estaca. Não crucificou, amarrou as suas mãos e os seus pés. Jogou azeite nele, colocou lenha ao redor dele. E o arauto disse, o imperador te dá uma oportunidade. Se você negar esse Cristo, você vai viver o resto dos seus dias juntamente com a família. As últimas palavras dele está registrado no livro de eclesiologia, ou melhor, de histórias eclesiásticas do historiador Eusébio. As últimas palavras desse homem foi a seguinte, abre aspas, quanto mais rápido a chama consumiu o meu corpo, mais rápido ainda eu me encontrarei com o meu Deus. E o que é que isso tem a ver conosco, pastor? Isso me dá uma lição de vida. Porque tem crente que nega Jesus por um emprego. Tem gente que diz, se você disser que é crente, o meu patrão não vai ficar com você porque ele não gosta de crente. Aí o crente chega lá e diz, eu não sou crente sendo crente. Este homem tinha 86 anos. Ele tinha a convicção de que era melhor estar com Cristo do que negar o nome de Cristo. Que essa fé, que essa convicção, através do Espírito Santo, inunda a sua vida. Mexe a sua vida, liberta a sua mente, no nome de Jesus. Não negue. Essa é a segunda. Aí nós temos a terceira igreja. Aleluia. Terceira carta, carta à igreja de Pérgamo. Olha como ele se manifesta para ela. Capítulo 12,
do capítulo 2, versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E aí você tem que pesquisar o que é isso. Porque Jesus disse que lá nesse lugar onde estava essa igreja, Pérgamo, habitava ali o trono de Satanás. Deixa eu recapitular para você entender. A primeira igreja é a igreja apostólica. Vai do ano 30 até o ano 100. A segunda igreja é a igreja de Esmirna, igreja perseguida, vai do ano 100 até o ano 313. Quando chegou no ano 313, essa terceira igreja, a igreja de Pérgamo, é a igreja do acordo de Milão. Quando Constantino fez um acordo dizendo: se eu for imperador, eu vou tirar os cristãos de perseguição. E ele assina o acordo. Não havia mais perseguição. A igreja agora estava livre. Os irmãos podiam comprar e vender, negociar. O problema é que no comércio desta cidade de Pérgamo havia algumas comarcas que tinham deuses, e para você ser negociante, você tinha que adorar esses deuses. Os irmãos podiam entrar e sair, não havia mais perseguição. Então eles começaram a pegar os deuses romanos e trazer para dentro do cristianismo. Observe que na primeira carta e na segunda, a igreja é perseguida, mas não nega a fé. A perseguição nunca tirou ninguém da presença de Deus, mas o acordo de igreja e Estado não funciona. Essa coisa de acordo entre igreja e Estado nunca funcionou. A igreja se corrompe, e nessa carta há essa corrupção. A próxima carta, que é a quarta carta, nós temos aí a carta à igreja de Tiatira, que é quando a igreja católica vai ter o seu apogeu. Começa na igreja de Pérgamo, mas quando chega em Tiatira, a igreja católica toma conta de todo o contexto. Será que você nunca se perguntou se os discípulos são discípulos de Cristo? Eles são discípulos de Cristo. E começou com eles. Por quê, pastor? A igreja católica entrou porque em Pérgamo havia esse trono de Satanás. Não só isso, ainda em Pérgamo, deixe-me aqui falar para vocês, no versículo de número 14, diz assim, capítulo 2, 14: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Diga comigo, doutrina de Balaão. Isso aqui é o ser Balaão. Você tem que entender quem é Balaão. Você vai para a história, quando o rei fez um acordo para Balaão, o profeta, amaldiçoar o povo de Deus. Balaão tentou por algumas vezes, percebeu que não tinha jeito, porque quem Deus abençoa está abençoado, e acabou. Não tinha como amaldiçoar. Ele tentou amaldiçoar, mas não conseguiu. Mas aí ele diz: eu não consigo, mas se eu vou ensinar como vocês vão conseguir. E ele ensina. Essa é a doutrina de Balaão. Ela se repete várias vezes. Por exemplo, em 2 de Reis, capítulo 17, versículo 24, a Bíblia diz: quando o reino foi dividido, reino do norte, reino do sul, o reino é dividido, 10 tribos compõem o reino do norte e 2 tribos compõem o reino do sul. No reino do sul é Judá, tem o templo. O reino do norte não tem templo. Quem domina o reino do norte é Jeroboão. Quem domina o reino do sul é o rei Salomão. Mas nas 3 festas, diga comigo, Pentecostes, diga Pentecostes, Páscoa e Tabernáculo. Nessas 3 festas, todo o povo descia do reino do norte para o reino do sul. Jeroboão ficou enciumado e ele disse: ninguém vai descer mais, vou fazer 2 altares. Fez um altar no extremo norte e um altar no extremo sul, e disse: Deus está aqui, vocês não precisam mais ir para o templo. Chamou os sacerdotes, corrompeu os sacerdotes com dinheiro e trouxe a idolatria para dentro do reino do norte. Até aí tudo bem. Passado alguns anos, eles tentaram pegar aqueles poucos que tinham e que eram fiéis para fazer um culto mesclado, misturando o santo com o profano. E fizeram essa mistura. Quando eles fizeram isso, Deus enviou leões. Diga, Deus enviou leões. E matava cada um deles. Preocupado, eles foram mandar dizer para o rei da Síria: olha, nós não podemos fazer culto nessa terra, porque não conhecemos o culto, o costume do Deus desta terra. Nós conhecemos o culto, sabemos cantar, sabemos também adorar, sabemos a hora do culto, sabemos como chegar na igreja, sabemos o caminho do culto, mas não conhecemos o Deus do culto. O rei assírio mandou chamar, pastor José
Clenildo, sois sacerdotes corrompidos. Ele disse assim, traz para mim os sacerdotes, não os de Levi, mas aqueles que nós conseguimos dobrar eles, traz para cá. E vamos ensinar o povo como cultuar. Aí eles arrumaram um jeitinho para que o povo pudesse cultuar. Essa é a doutrina de Balaão, não tem jeitinho. Eu não basta só vir ao culto, eu tenho que sentir o Deus do culto dentro de mim. O Deus do culto não está só no culto, ele está na minha casa, porque na minha casa há culto. No meu trabalho há culto. Eita glória! Na escola! Aonde você estiver, o Espírito de Deus está em você e você sabe quem é o Deus do culto. Passaram-se 800 anos. Aí Jesus diz assim, eu vou lá em Samaria. Jesus. Porque Samaria tem esse problema com essa questão do culto. Sabem a hora do culto. Sabem o caminho do culto. Mas não sabem quem é o Deus do culto. Não conhecem, de fato, quem é o Deus do culto. Jesus passou em Samaria, mandou os discípulos comprar comida, não porque ele tinha fome, porque quando ele chegou com a comida, ele disse, minha fome é fazer a vontade do meu pai. Ele não tinha fome. Agora ele mandou porque havia uma tradição na época. Se um judeu entrasse em Samaria, ele era contaminado. Por isso Jesus não queria que seus discípulos fossem se escandalizassem, mandou eles comprar comida. Parou na fonte de Sicar. Chegou uma mulher samaritana, e ele disse, mulher, dá-me de beber. Ela disse, eu não tenho como te dar água e você é judeu. Quem te pede água, tu me pediria água, e é a água que eu te der, nunca mais voltarás. Quem já bebeu dela? Quem já bebeu? Não tem sede quem bebe dessa água, não tem sede. Quando os assírios conquistaram o Reino do Norte, eles colocaram lá 5 deuses. Deixa eu falar o nome para vocês. Babel, Cuta, Ramate, Safarvaim e Ava. São os 5 deuses dos assírios que foram colocados no culto, lá no culto do Reino do Norte. Agora a mulher também tem 5 maridos, que simbolicamente simbolizavam o que impedia ela de encontrar a verdadeira adoração. A mulher samaritana, ela é uma adoradora. Ela só tem um problema, porque o pai dizia, a adoração é em Jerusalém, e a mãe dizia, a adoração é em Geresi, e ela estava confusa, e ela dizia, eu quero saber como é o culto, e quem é o Deus do culto. Jesus disse, eu vou em Samaria mostrar para você aonde é o culto, e quem é o Deus do culto. Então Jesus diz, mulher, a hora já chegou, nem no monte Geresi, nem no templo em Jerusalém, mas aonde você estiver, aonde estiver um verdadeiro adorador, adorará o Pai em espírito e em verdade. Adore, abre tua boca, adore a Deus. Você é um verdadeiro adorador. Você conhece Jesus. Você conhece Jesus. Quem conhece Jesus sente Ele. Conhece Jesus, já percebeu que Ele está aqui. Ele está aqui. Eu estou dizendo, Ele está aqui. Sinta Ele. Aí eu vou deixar você adorar, adore. Adore. Adore a Ele, adore a Jesus. Eu estou sentindo a presença dEle. Quem está sentindo aqui, Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui. E você pode sentir porque você o conhece. Ele disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio de vós. Não só no meio, mas dentro de você. Cristo está dentro de você. Eu quero te convidar a ficar de pé, só por 1 minuto. 1 minuto para você adorá-lo, 1 minuto. Porque você tem que adorar. Eu vou parar porque assim eu não vou além. 1 minuto. Você tem que senti-lo hoje. Você sabe a hora do culto. Você sabe onde é o culto.
Você sabe o lugar do culto, mas hoje você vai além. O Deus do culto está dentro de você e vai movimentar de dentro para fora a sua vida. Adore, adore. Adore, abaste, cantarabia, subia. Oh Deus, tu me trouxe aqui esta noite para testificar da tua palavra. Então, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, que está dentro, comece a renovar, comece a batizar. Enche da tua graça agora, Deus. São as nossas petições neste momento. Enche da tua graça. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Vai sentindo aí, crente. Vai sentindo aí, crente. Quem tem língua estranha pode falar em línguas estranhas. Ele está aí dentro. O Deus do culto está aqui. Aqui a casa é certa, o lugar é certo. Você entrou no lugar exato. O Deus do culto está aqui. Sinta a presença dele. Adore o nome dele. Adore o nome dele. Adore o nome dele. Adore. Se desligue da terra, adore o nome dele. Tem um céu preparado para você. Tem uma nova cidade preparada para você. Adore o nome dele. Adore o nome dele. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória! Podeis assentar-se. A igreja de Tiatira se corrompe totalmente. Ela se envolve com toda idolatria. E essa idolatria traz para ela toda a perdição. Porque não dá para adorar outro Deus, tendo um Deus verdadeiro. E o que é idolatria? Idolatria é algo que tira o foco da tua fé em Deus e coloca em outra coisa. Às vezes nós crentes só pensamos que idolatria é quando nós pegamos um ídolo que tem olhos e não vê, tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, e trazemos para a nossa casa. Não. Idolatria pode ser o seu trabalho, se ele impedir você de adorar a Deus. E não me interprete mal, nós temos que trabalhar. Ninguém pode ficar sem trabalhar. Mas se porventura você me dizer assim, pastor Jorge, eu cheguei agora do Brasil e arrumei um trabalho que não dá para vir para a igreja. O que eu faço? Eu vou te dar um conselho. Você não vai sair agora do seu trabalho, mas você vai dobrar o seu joelho pela madrugada e falar com ele. Ele é poderoso. Vai abrir um trabalho para você, para que você possa vir ao culto e adorá-lo. Você tem que vir ao culto. Não dá para adorar, não dá para viver sem ele. Tiatira se perde porque negou. Porque se envolveu de tal forma com essa idolatria que acabou. E isso é Tiatira, onde a igreja católica tomou todo o seu apogeu, todo o seu ápice estava ali. Depois nós temos a igreja de Sardes, que vocês vê aquela peça quando diz assim, igreja, acorda. A igreja de Sardes é 1500, ano 1500, pastor, a reforma protestante. Só que eles se preocuparam demais com a palavra e não se preocuparam com o Espírito de Deus. E Jesus nessa igreja estava do lado de fora, batendo e querendo entrar. Mas os crentes estavam dentro, se preocupando muito com a palavra. Eles se preocupavam com a palavra, mas não se preocuparam com a questão do Espírito Santo. Nós não podemos abrir mão da palavra, amém? Mas também não podemos abrir mão da graça. Você que não é batizado, deseje, você pode ser batizado ainda esta noite. Você que não fala língua estranha, pode falar línguas estranhas esta noite. Você que não teve sonho nem visões, ainda pode ter sonhos e visões, porque isso está escrito. Não dá para abrir mãos disso. Isso é real para a minha vida e sua vida. Mas eles deixaram isso. E essa é a igreja de Sardes. A igreja de Filadélfia, que é a carta em questão para o tema, ela é a igreja do avivamento, século XVIII. Quando a gente coloca nessa cronologia, ela é a igreja do século XVIII. Onde houve os grandes avivalistas. Olha como Jesus se apresenta para essa igreja. Versículo 7, do capítulo de número 3. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo e verdadeiro. Diga comigo, ele é santo.
Diga, ele é verdadeiro. Então, se ele é santo e verdadeiro, ele exige verdade e santidade da minha vida e da tua. Então, levante as mãos, levante. A partir de hoje, você nunca mais vai mentir. Nem eu, nós, nunca mais vamos deixar sair pelos nossos lábios uma mentira, por pequenina que seja. Por quê? Porque ele é verdadeiro. E eu tenho que ser verdadeiro. Porque o céu é para os verdadeiros e para os santos. Que a graça de Deus possa inundar a sua mente. Porque para nós só é pecado adultério. Mas a mentira vai impedir o crente de chegar no céu. Então você não vai mentir, porque ele é santo e verdadeiro. E quem é santo e verdadeiro exige verdade, fidelidade e santidade da minha vida e da tua vida. Aleluia! E ele diz, eu sou aquele que tem uma chave de Davi. Ele faz menção ao rei Davi. Veja, Jesus não tomou, ele não desceu lá embaixo no Hades e pegou chave. Aquilo ali é um texto simbólico, alegórico. Jesus nunca perdeu a chave. Ele diz, eu tenho, ele não tinha nem terá. Ele tem a chave que abre e ninguém fecha. Que fecha e ninguém abre. Levanta as mãos que eu quero profetizar. Ele vai estar abrindo aquilo que está fechado a partir de hoje. Receba aí, ele está abrindo aquilo que está fechado a partir de agora. Por quê? Porque ele tem autoridade e tem poder para abrir e fechar quantas vezes ele quiser. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Satanás pode até fechar, mas ele abre. Agora, a porta que ele fechar, Satanás não abre. E a porta que ele abrir, Satanás não fecha. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. Adore ao nome dele. Ele manda cá, mandará só, vendará sai. Versículo 8 ele diz, eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. No meu ponto de vista, essa porta é exatamente o arrebatamento. O arrebatamento está preparado para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou dizer mais uma coisa, a igreja está pronta hoje. A igreja que será arrebatada está pronta cada dia das nossas vidas. Ela não está se aprontando, ela está pronta, porque se fosse agora, nós estaríamos prontos, teríamos que estar prontos, senão ficaríamos. Então eu não espero Jesus para amanhã, ou amanhã, eu espero Jesus agora. Para mim, ele poderia ter voltado ontem. Teria problema nenhum. Eu aprendi que posso comprar, vender, negociar enquanto estiver aqui. Mas o meu coração não está aqui. Porque eu entendi pela Escritura. Não faço parte deste mundo. Esse mundo jaz no maligno. Quem domina aqui é o maligno. E por que há problema? Porque eu não sou daqui, eu sou de lá. Nossa terra é lá. A nossa é lá. Eu não sai. É real, crente. É real. Aprenda isso, viva isso a partir de hoje. Eu sei que vocês vivem, mas deixe isso internizar em você. É real. Jesus voltará para te buscar, porque ele prometeu. Oh, glória. Oh, aleluia. E ele vai dizer no versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, grande tribulação. Eu te guardarei da grande tribulação, que aí na tua Bíblia está hora da tentação. Não é uma hora, é um período, é um tempo de 7 anos, que é a de vir sobre todo mundo. Você não vai ver isso, porque isso não está preparado para você. Por quê, pastor? Porque você é a noiva dele. Nós somos a noiva dele. E ele disse, eu voltarei para vos buscar. Ele disse, fiquem em paz. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito e ele vai estar com vocês. Olha o culto de novo, ó, dentro de vocês. Todos os dias das vossas vidas até a consumação dos séculos. Séculos aqui é um período de era, é um período. Porque mesmo o arrebatamento não é o fim. Nós ainda temos o julgamento das nações, o milênio, a entrega do reino ao Pai e o dia eterno. Então o arrebatamento não é o fim. O arrebatamento é só um estágio da igreja, porque Jesus prometeu, eu vou ao céu
preparo o lugar e volto. Quem prometeu é fiel. Quem pode dar um amém? Quem prometeu é fiel. Quem pode dar um amém? Então quem é fiel vai cumprir o que prometeu para você. Ele vai nos tirar daqui. E esse horas, que é um grande problema, esse termo grego que aparece aqui nesse versículo de número 10, como guardaste a palavra da minha paciência, palavra da paciência, ou seja, esse período é o período em que duas igrejas estão entrelaçadas uma na outra. A sexta carta e a sétima carta, ou seja, a sexta igreja, Filadélfia, e a sétima, Laodiceia. Só que Laodiceia é uma igreja mundana. Só que nesse período, que no meu ponto de vista é o período que estamos agora, é esse tempo que estamos vivendo agora, nós estamos vendo o santo se misturando com o profano. Eles querem trazer de lá de fora para aqui para dentro, nos nossos olhos, tudo aquilo que não procede na palavra. E tudo aquilo que nós aprendemos no decorrer dos anos, parece que não faz mais sentido. Por quê, pastor? Porque tem uma igreja grandona que tem 5.000 membros fazendo. E se ela faz, eu vou fazer o que ela faz. Você não tem que fazer o que ela faz. Você tem que fazer o que a Bíblia ordena que você faça. Não vá por eles. Não vá por eles. Fique firmes na palavra de Deus e não entre neste caminho. Como guardaste a palavra da minha paciência. Como guardaste. Nesse momento, Filadélfia e Laodiceia estão entrelaçadas uma na outra. Eu vou dizer de novo. A igreja que vai subir está aqui. E infelizmente, tem alguns que vão ficar que também está. Desculpa, mas essa é a verdade e eu não tenho como abrir mão dela. Agora, queira Deus que não seja eu aquele que vou ficar, e que não seja você. E para não ser, guardaste a palavra da minha paciência. E não só isso, mesmo tendo pouca força. Pastor, por que essa igreja tem pouca força? Porque a influência de Laodiceia é grande. Porque Laodiceia quer segurar os jovens com jeitinho, ensinando coisinhas. Mas o que segura crente na igreja é a palavra, querido. Nunca vai mudar. Só a palavra de Deus pode mudar a sua vida. Assim como mudou sua vida e a minha vida. Só a palavra de Deus. Só ela segura os crentes. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação. Esse termo aqui, horas. Eu te livrarei da e não na. Da hora da tentação que há de vir sobre a terra. E como se dará isso? A Bíblia diz que será muito rápido. Muito rápido. Um abrir e piscar de olhos é o tempo que se dará o arrebatamento. Imagine se fosse agora. Eu e vocês desapareceríamos desse ambiente. Imagine você podendo sair daqui sem perceber e estar nas nuvens com Cristo. E Ele vai olhar para você e dizer: vem. E você vai chegar onde Ele prometeu que você chegaria. E nós vamos adentrar o céu e ver a cidade que João viu. Por quê? Porque vamos até o fim. Nós não vamos à mão da verdade. Nós não vamos à mão da palavra. Nós vamos até o fim. Quando chegarmos lá, você vai sentar em uma mesa, o tamanho da mesa é do tamanho da eternidade. Vai caber todos os crentes sentados. Oh, glória! A Bíblia diz que uma trombeta vai soar. E quando a trombeta soar, ela não soa para todos. Ela só é receptível aos ouvidos daqueles que são santos e verdadeiros, daqueles que guardam e têm compromisso com a palavra. Eu digo aos meus filhos, vocês têm que andar segundo a palavra do Senhor, porque senão vai chegar um dia que você vai procurar o papai ou a mamãe e não vai mais encontrar. É porque parece que dizer isso é algo ultrapassado. Quando nós falamos isso, parece que somos loucos. Mas a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, deu testemunho de que era justo e ninguém viu, e Deus o tomou para si. Elias andou com Deus e atravessou o Jordão, e Eliseu viu. Deus o tomou para si. Você andando com Deus, vai chegar uma hora que Deus vai te tomar para Ele. E como eu faço, pastor? Ande, guarde
a palavra, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Eu te darei esse livramento, se você guardar a palavra da paciência. E como eu guardo esta palavra? Eu guardo essa palavra não cedendo ao mundo, mas permanecendo firme no propósito que Deus colocou em minha vida. Então vai haver um soar. A Bíblia diz 3 coisas vão acontecer no céu. Diga comigo, 3 coisas vão acontecer no céu. Diga comigo, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Essas 3 coisas que acontecem no céu: alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Diga comigo, 3 coisas vão acontecer na terra. Na terra, ressurreição dos mortos, transformação dos vivos. E os vivos e os mortos, que ora estavam mortos, e pelo momento do arrebatamento e do toque da trombeta, ressuscitaram, terceiro lugar, vão se encontrar com Cristo nas nuvens. Será o dia mais feliz de nossas vidas. Porque aqueles que dizem que nós somos loucos vão procurar de um lado para o outro e não vão encontrar. Porque a igreja não estará mais nessa terra. Este lugar não é o teu lugar. Deus preparou uma cidade. Virá cumprir a sua palavra para a minha vida e sua vida. Glória! Glória! E do lado de dentro do céu, aquilo que João viu, para a gente poder falar, agora nós estamos falando do que João viu. Embora nós não vimos ainda, mas podemos falar daquilo que ele viu. A igreja vai sentar em uma mesa. E quem vai servir não é os anjos, é o próprio Cristo. Cristo vai vir. E ele vai olhar para cada um de vocês e dizer, valeu a pena. Oh, irmão, vai ser o melhor dia das nossas vidas. Aleluia. Quando ele olhar para você e dizer, valeu a pena o que você passou pelo Evangelho. Valeu a pena. Será o melhor dia das nossas vidas. E aqueles que aqui ficar vão sofrer a grande tribulação. Mas enquanto essa tribulação passa aqui, no céu, a igreja está recebendo galardões da parte de Deus. Alguém diz que é coroa, outros dizem que é glória no corpo. Não importa o que seja, o importante é que nós estaremos lá, dando glória, bendizendo e adorando ao nome dele. Se é coroa, que venha a coroa. Se é glória no corpo, que venha a glória no corpo. O importante é que eu e vocês, nós estaremos lá. E quando estivermos com ele, e ele olhar para cada um de nós, e você olhar para o corpo e dizer, ô morte, aonde está o teu aguilhão? Porque a morte não terá mais poder sobre a tua vida. Por quê? Porque aquele que vive venceu a morte em ti, e agora vive em ti, para te fazer viver para sempre com ele. Será um só Deus e um só povo, e eu e vocês estaremos lá. Termina aí, pastor? Não. Quando acabar a grande tribulação, nós vamos descer com ele. E vamos reinar com ele no milênio. Só que diferente do povo do milênio, você terá um corpo glorificado. Por quê? Porque você foi fiel. Guardou a palavra e foi fiel a Cristo. Fique sobre os pés.